Há quase um ano, o coronavírus faz parte do noticiário. Aqui no Brasil, são quase 10 meses de pandemia, com cerca de 200 mil mortes e mais de 7,5 milhões de pessoas infectadas pela doença. Estatísticas oficiais apontam que 6,7 milhões de brasileiros se recuperaram da Covid-19, mas esses números ocultam uma grave situação que tem piorado em muitos casos: as sequelas pós-Covid. No exterior, alguns pesquisadores chegam a falar em Covid-19 persistente ou Covid-19 longa. São números e relatos de pacientes cujos sintomas ou sequelas vêm se prolongando por semanas ou meses. Estudos realizados em países da Europa, como a Itália, por exemplo, já mostram que mais de 87% dos pacientes apresentam pelo menos a persistência de um dos sintomas da doença. Sobre isso, vamos conversar hoje com a médica geriatra e psiquiatra Roberta França, que desde o início da pandemia vem acompanhando uma série de pacientes de Covid-19. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua vivência. Eu que agradeço o convite. Acho importantíssimo nós falarmos sobre esse tema, que não é muito divulgado na mídia geral, né? Não gosto muito do termo Covid persistente, porque traz para os nossos pacientes uma ideia de que a Covid dele não acabou, ou que ele pode estar transmitindo ainda o vírus, e não é essa a ideia, né? O entendimento que a gente quer ter. Mas é importantíssimo nós falarmos para também os pacientes e as pessoas que estão passando por isso não acharem que são as únicas, né? Ou que isso só está acontecendo com elas. É muito importante a divulgação desse tema para que a gente amplie melhor o entendimento das pessoas e que compreendam o quão importante é elas estarem realmente se cuidando, se precavendo, cuidando de si, cuidando dos seus. Roberta, eu gostaria que você fizesse para a gente uma avaliação do cenário atual após essas festas de fim de ano, né? Qual a sua avaliação dessas aglomerações? Você acha que já teve impacto no número de infectados? Não tenha dúvida, né, Flávia? A gente está numa situação muito dramática, muito triste, né? Em pleno início de janeiro de 2021, nós estarmos discutindo coisas que a gente está discutindo desde março de 2020, né? A importância do distanciamento social, né? Quando nós começamos a falar, né, da importância das pessoas estarem em casa, de não se aglomerarem, né? Depois veio o entendimento da máscara como sendo um grande aliado para evitar que o vírus se proliferasse entre as pessoas, e ainda hoje, em pleno janeiro, a gente discute coisas tão básicas, né? Porque as pessoas insistem em não usar máscara, as pessoas insistem em se aglomerar, parece que nos revestimos, né, de uma empáfia e de uma arrogância, como se o vírus não chegasse até mim. Eu sou imune a tudo isso, porque simplesmente eu não quero acreditar, eu não quero aceitar, porque eu acho que já estou de saco cheio disso tudo e eu não quero mais vivenciar isso. Como se esse movimento fosse o suficiente para que a Covid ficasse longe, né? E o que a gente tem visto é que pós as festas de Natal e já acompanhado do Ano Novo, nós tivemos um número extraordinário de aumento de casos. O Rio de Janeiro é uma das piores performances do mundo em termos de Covid-19 em janeiro de 2021. E isso é muito grave, porque, sinceramente, toda vez que eu falo isso, as pessoas não gostam, né, dessa minha fala, mas eu acho que, para muito além da nossa falta de políticas públicas e de um governo que efetivamente compreenda cientificamente o processo que nós vivemos no mundo inteiro, são questões pessoais, né? É uma decisão pessoal quando eu saio de casa sem máscara, é uma decisão pessoal quando eu vou para a praia aglomerar com outras pessoas, são decisões pessoais, e é muito triste a gente ver o quão egoísta nós nos tornamos como seres humanos, né? Sem nos importar, a dor do outro só me causa algum desconforto quando ela está dentro da minha casa, quando meu pai morre, quando a minha mãe morre, quando eu perco um avô, uma avó, aí essa dor me causa algum impacto, mas enquanto é a dor do outro, essa dor não me importa, e isso é muito triste de ver. Roberta, você falou aí do aumento, que o Rio, né, tem o pior índice, infelizmente. Você já sentiu esse reflexo no seu atendimento? Aumentou o número de pacientes?
Totalmente, assim, a minha ideia, né, eu tô desde março trabalhando praticamente 16 horas por dia e eu não tive um único dia de descanso em todo o mês de 2020, todo o ano de 2020. Quando chegou em dezembro, eu falei, eu preciso descansar, eu preciso parar, porque fisicamente eu já estava muito esgotada e emocionalmente também você fica muito desgastado, né? E assim, eu tive muitos problemas no rosto por conta isso aqui da máscara. Eu fiz vários, eu encapsulei vários, eu fiz várias lesões nessa região aqui do olho, por conta, é porque a maquiagem tira um pouco, né? Mas isso aqui tudo são manchas e encapsulou várias, eu fiz várias lesões nessa região. Então, eu precisava tirar um pouco a máscara para poder tentar minimizar isso aqui. E a minha ideia era ficar 15 dias, né, sem trabalhar. Eu não consegui ficar 9. E aí, eu já tive que voltar porque os números começaram a aumentar muito, as famílias começaram a ligar, e uma coisa muito interessante é que antes a gente atendia assim, tem uma pessoa na família com Covid, e eu tô sendo chamada porque assim, tem 5 pessoas em casa infectadas, 6 pessoas, a família infectada, e a gente tendo que administrar porque a gente está sem vaga, né? Então a gente agora começa a ter muita dificuldade com as vagas, a gente tem uma lista, atualmente a gente está com mais de 200 pessoas esperando vaga de CTI ou de enfermaria, inclusive na rede privada, a gente também está com esse gargalo muito grande, e as outras doenças que não deixam de acontecer, né? Eu continuo tendo pacientes que fazem um AVC, que fazem uma infecção urinária grave, e a gente não está tendo como internar, e eu estou tendo que montar hospitais dentro de casa para a gente conseguir tratar esses pacientes em casa, porque a gente não tem mais como internar em hospital. Então, a gente teve aí uma piora, eu estou me sentindo de novo no mês de maio de 2020, quando a gente estava aí tentando sair de um sistema que estava completamente afogado. E a gente, infelizmente, volta a ter esse cenário muito parecido 10, 11 meses depois, e muito por essa falta de respeito, né, às normas, a essa falta de entendimento da população, e que eu acho que realmente, eu bato sempre muito nessa tecla, eu acho que nós, pessoalmente, estamos fazendo escolhas muito egoístas em relação à pandemia, e estamos pagando o preço disso. Além desses pacientes todos que você citou, ainda tem agora os pacientes com as sequelas da Covid, né, Roberta? Quais seriam essas sequelas? Quais as queixas mais comuns que você tem verificado? Bom, quando a gente fala em Covid, primeiro tentar trazer para as pessoas, né, o que a gente está falando quando a gente fala dos sintomas da Covid de um modo geral, né? Os pacientes, eles relatam, a primeira coisa que o paciente fala, ele pode ter febre, nem todos os pacientes têm febre muito alta, mas a febre é um fator. O paciente tosse muito, às vezes uma tosse muito encatarrada, mas também uma tosse às vezes muito seca, e que ele faz crises de tosse que geram um cansaço muito grande, né? E a perda do paladar, a perda do olfato, mas uma coisa que o paciente relata, às vezes assim, em 12 horas, ele fala assim, doutora, parece que passou uma jamanta em cima de mim, parece que eu fui atropelado por um caminhão. A dor no corpo é algo que os pacientes se ressentem muito, né? E um cansaço, é uma fadiga, é uma astenia, eu não faço nada e eu tô completamente prostrado, eu tô muito cansado, eu tô muito exaurido, parece que eu corri a maratona. E essa é uma queixa muito persistente, né? Assim como a dor de cabeça. O paciente passa do período da Covid, ele não tem mais carga viral, ele já saiu do processo, ele já não tem mais a doença Covid, ele não tem mais o vírus dentro do corpo dele, ele já fez a viragem imunológica muitas vezes, então ele já tem, pelo menos parcialmente, né, por um período que a gente já viu que a Covid não é sempre que você fica imune, e por isso que as pessoas podem pegar mais de uma vez, mas ele persiste num cansaço, numa fadiga por semanas e muitas vezes meses. Eu tenho relatos de pacientes que 3 meses depois da Covid ainda relatam um cansaço muito grande, dor no corpo e dor de cabeça. Isso de um modo geral. Eu, como geriatra, comecei também a ver um índice muito grande de sequelas neurológicas pós-Covid. Então, os meus pacientes, eu tenho muitos pacientes com demência de Alzheimer, com outros tipos de demência, e o que nós percebemos é que esse paciente muitas vezes entrou no hospital andando, falando, com a sua desorientação característica da demência, mas ainda com um grau de independência.
E esses pacientes saem do hospital muitas vezes acamados, gastrostomizados, restritos, sem nenhum tipo de interação ou pouquíssima interação com o meio. Então, há uma piora neurológica muito significativa nos pacientes demenciados. E alguns pacientes, inclusive, cursam com AVC, né? Muitos pacientes entraram no hospital com AVC, a gente achou que era só um acidente vascular e, na verdade, era COVID com uma apresentação neurológica. Então, esses quadros pós-COVID, nós vamos ainda levar um tempo para compreender o que motiva, né? O que o vírus faz no corpo para levar esse tipo de sequela. A gente ainda não tem essas respostas, mas é fato que as sequelas neurológicas também começam a nos chamar bastante atenção. Há relatos também de muitos atletas que inclusive corriam maratonas e hoje não conseguem mais correr uma pequena distância, justamente por essa questão dessa fadiga, esse cansaço, eles não conseguem mais, né? E também há relatos de problemas cardíacos pós-Covid. Isso pode acontecer mesmo? Vem acontecendo? Por quê? E a gente tem não só os relatos neurológicos, como relatos de pacientes que fazem processos cardiovasculares, pacientes que se tornam como se ele tivesse uma doença pulmonar obstrutiva crônica, como se ele tivesse um enfisema pulmonar. Ela traz uma sequela, como a gente via muito antigamente na tuberculose. O paciente, ele sai do processo da tuberculose, mas ele fica com sequelas da tuberculose. E a gente tem visto alguns pacientes com Covid também com essa sequela pulmonar. É o que você está falando, é aquele cara que era atleta, que tinha uma capacidade, né, tinha uma resposta muito grande e que agora ele não consegue 5% do que ele tinha. Né? Mas a gente não sabe exatamente o quanto isso, qual a persistência disso. A gente precisa entender melhor ainda e vai ser justamente nesse caminhado, o acompanhamento desses pacientes pós-Covid, que nós vamos entender melhor o que está acontecendo. Mas o fato é que essas sequelas são reais e cada vez mais descritas no mundo inteiro por todos aqueles que acompanham o paciente pós-Covid. Roberta, eu vou interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas não sai daí não que a gente volta já já.